O TE agora vem acompanhando as queimadas que estão acontecendo em várias regiões do país e o tempo seco que dificulta até mesmo a respiração das pessoas. Outro extremo climático que está causando preocupação desde o início da semana são os temporais que estão causando novos estragos no Rio Grande do Sul. Para trazer mais detalhes sobre a situação no estado, vamos falar agora com a repórter Juliana Vieira, do nosso parceiro Porto Alegre 24 horas. Juliana, muito obrigado pela sua participação aqui. O sul do estado foi a região mais afetada nessa semana, né? Muito boa tarde, Cazé. Boa tarde para você, para todos que estão nos acompanhando. Nesse momento, falamos direto de Porto Alegre, da capital dos gaúchos, aqui no Rio Grande do Sul. Exatamente, Cazé. Então, as regiões, inclusive, mais afetadas aqui no estado foram alguns municípios do Rio Grande do Sul, né? Como o município de Pelotas, também Rio Grande e ainda Camaquã. Uma das ocorrências mais graves foi na cidade de Camaquã, cidade com 60 mil habitantes, que na madrugada de ontem registrou uma corrente de ar muito forte, junto com um grande acúmulo de chuva, resultando em uma microexplosão, provocando então estragos bem significativos. Com as fortes chuvas, o trecho na BR-116, no quilômetro 406, rompeu, deixando a rodovia completamente interditada. Então, esse ponto fica bem próximo à cidade de Camaquã, ao município de Camaquã. Já o município de Pelotas decretou um estado de emergência. As aulas foram suspensas, inclusive até a próxima segunda-feira. A Universidade Federal de Pelotas também teve as aulas suspensas. Com as chuvas desta semana, então, das 96 escolas do município, 21 foram gravemente atingidas por conta das chuvas nestes últimos dias. Segundo a Defesa Civil, 44 pessoas estão acolhidas em abrigos. Na cidade, é esperado 300 milímetros de chuva nas próximas horas, então, na cidade de Pelotas. Que tristeza, Juliana. E a capital gaúcha, onde você está agora, também foi atingida pelos temporais? Qual é a situação da cidade de Porto Alegre? Perfeito. Então, Cazé, sim, a capital dos gaúchos foi bastante atingida assim, nesse momento. Aqui em Porto Alegre, desde ontem, inclusive, a cidade voltou, né, a registrar muitos pontos de alagamento, além das áreas que já tinham, né, sido atingidas em maio deste ano por conta das enchentes. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o acumulado de chuva na capital já passa de 42 milímetros nas últimas 12 horas. São esperados entre 70 milímetros e 90 milímetros ainda ao longo do dia. A média histórica do mês de setembro é de 147 milímetros. É importante ressaltar também que as 23 casas de bombas do Departamento de Água e Esgoto estão em operação. As equipes do DEMAI já limparam 270 quilômetros dos 500 quilômetros de redes afetados pela inundação, Cazé. Nossa, evidentemente que a população toda está traumatizada, né, com o que aconteceu em maio, quando o Guaíba invadiu a cidade de uma forma terrível. Assim. Como é que está a situação, a cota de inundação nesse momento? Será que ela vai, enfim, ser vencida ou não? Perfeito. A população, sim, muito traumatizada, porque é tudo muito recente, sem dúvida, né? A enchente que assolou nosso estado, então, aconteceu em maio. Então, evidentemente, que qualquer chuva e tudo mais, a população já fica realmente em pânico. A Defesa Civil informou, então, que não há preocupação para uma nova enchente na capital. A cota de inundação não é preocupante, de acordo com a última atualização feita às 13 horas do dia de hoje. O nível do Guaíba está em 2,16 metros, a cota de alerta é de 3,15 metros e a cota de inundação de 3,60 metros, Cazé. Então, por enquanto, não existe risco de inundação, isso é uma ótima notícia. Bom, desde maio, quando Porto Alegre registrou o recorde histórico de chuva, né, que foram 539,9 milímetros, quais foram as ações do poder público para evitar novos alagamentos? Na manhã de hoje, é importante falar, inclusive, que o prefeito de Porto Alegre, aqui da capital dos gaúchos, o prefeito Sebastião Melo, coordenou uma reunião no Centro Integrado de Serviços de Porto Alegre, o nosso conhecido famoso SEIC, né, com as equipes que seguem mobilizadas para atender às ocorrências da capital. Então, o Departamento
Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, está atuando na prevenção com equipes percorrendo as vias que registraram alagamentos nas últimas tempestades. A operação que inclui limpeza de rede, visa estabelecer, inclusive, o funcionamento adequado dos canos que levam a água das chuvas às casas de bombas, reduzindo chance de novas obstruções. Então, é uma preocupação bem significativa nesse sentido, sim, de prevenção nesses dias de muita chuva. O Centro de Controle Operacional do DEMAI será reforçado por representante da CE Equatorial, com o objetivo de agilizar o restabelecimento dos serviços em caso de oscilação, por exemplo, da rede de energia elétrica. Agentes também da Defesa Civil ainda irão alertar comunidades que vivem em áreas de risco ou próximas, pelo menos, a arroios e costas, Cazé. Que bom que o sistema está funcionando de drenagem das bombas, como você falou, né? A gente tem que ficar muito atento a isso, porque esse foi um dos problemas que ocasionou a enchente em maio. Agora, é claro que a gente depende muito da meteorologia, né? Como é que deve ficar o tempo nos próximos dias? Vai seguir chovendo ou a tendência é parar? Então, embora a sexta-feira traga uma expectativa de tempo mais estável, ainda há possibilidade de chuvas na região metropolitana de Porto Alegre, assim como na Serra Gaúcha também. O final de semana promete o retorno do sol e as temperaturas em elevação, mas a circulação de ventos deve manter um clima ameno em todo o estado. A população é orientada a se manter atenta aos riscos associados à questão climática, Cazé. Muito obrigado pela sua participação, Juliana. A gente deseja sorte aí para o povo gaúcho, tomara que não chova e que todos os sistemas funcionem aí para escoar a água que eventualmente chegar. Muito obrigado e boa sorte. Sim. Obrigada. Como correspondente também do Porto Alegre 24 horas, nos colocamos à disposição para mais atualizações em relação ao tempo e às questões climáticas aqui do estado. Obrigada e até mais, Cazé. Obrigado, até mais.